Você sabia que proteger demais, ser super protetor com seus filhos, ou do outro lado, ser liberal demais, podem criar pessoas inseguras? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e também clique aqui no sininho para receber as notificações. Coloca ali, ativar todas as notificações. Hoje iremos continuar essa série sobre educação de filhos, desenvolver o pleno potencial do seu filho. Falamos sobre um assunto que é bem interessante, que é a questão da segurança, tornar pessoas seguras, criar indivíduos seguros. Para que isso aconteça, para que seu filho seja um indivíduo seguro no futuro, você precisa dar alguns passos e tomar algumas precauções, tomar alguns cuidados. Até porque o sentimento de segurança de uma pessoa não está baseado naquilo que ela recebeu quando criança, em coisas materiais, quer seja comida, roupas, educação, brinquedos, habitação, enfim. Isso, no fundo, não traz um sentimento de segurança para o seu filho. O que traz sentimento de segurança para o seu filho é a questão de como os pais amam os seus filhos e transmitem o amor para seus filhos. Muito a ver com o primeiro vídeo. Se não viu ainda, depois você volta lá e vê o primeiro vídeo sobre ser amado. Amar e ser amado é bem interessante, que você vai compreender um pouquinho mais sobre isso. Aqui mora dois perigos, né? Essa questão do transmitir amor aos filhos. Constantemente observamos pessoas que tiveram um amor sobre sua vida que foi um amor até meio que sufocante. Então é aquele amor que sufoca. Quando acontece isso? Acontece isso quando os pais são extremamente superprotetores, não permitem com que a criança arrisque, não permite com que a criança desenvolva aí a sua curiosidade, aquela curiosidade infantil, e é um amor que está muito mais centrado naquilo que a criança pode dar aos pais. Sabia disso? Um pai super protetor, no fundo, ele não permite que a criança cometa erros, que a criança se arrisque, porque há um sentimento de posse. Então esses filhos me pertencem, e como me pertencem, eu não quero que nada aconteça com eles. É um sentimento de posse como se fosse um objeto. Então eu cuido daquele objeto de uma forma exagerada para que não aconteça nada com esse objeto. Eu super protejo, por exemplo, o meu celular, coloca uma capinha anti-choque, eu sempre tomo cuidado, coloco película. Isso é super proteção, certo? Então a super proteção para os filhos é nesse sentido. É quase um sentimento de posse que os pais têm em relação aos seus filhos. E isso é um erro muito grande, porque os filhos, eles não pertencem aos pais. Os pais são um caminho de bênção na vida dos filhos, os pais são um caminho que as crianças vieram ao mundo, mas as crianças não pertencem aos pais. É mais ou menos como aquela analogia do navio, que eu já falei em algum momento aqui no nosso canal, que os filhos são como navios e os pais são como os estaleiros, ou seja, o estaleiro constrói o navio, mas o lugar do navio não é no estaleiro, porque senão ele não cumpriria a função pelo qual foi criado. Qual é a função do navio? Ir para o mundo, navegar nos oceanos, quer seja um oceano azul, favorável, quer seja um oceano cheio de tempestades. Essa é a função de um navio e essa é a função de um filho. O filho precisa ser capacitado desde criança para aprender a se defender depois dos mares da vida, tá bom? Dos mares, não dos males, que também vai se defender, logicamente. Já por um outro lado, percebemos pais extremamente permissivos. Pais que acreditam, que creem que quanto mais liberdade eu dou para o meu filho, melhor ele vai ser no futuro. Com isso, eles esquecem de um ponto principal, que limites geram seguranças. Para que serve o limite? Então, por exemplo, uma cerca
Quem já foi para Foz do Iguaçu, tem aquelas cerquinhas ali que impedem que as pessoas passem adiante do limite, né, de proteção. Então essas cercas, esses limites de proteção é para segurança, então gera um sentimento de segurança. Então limites, eles servem para proteger a criança e para proteger também o adulto, né? Na fase adulta, uma criança que não teve limites quando criança não vai ter esse sentimento de segurança e provavelmente vai ficar exposta na fase adulta. Então limites, regras, condutas familiares são muito importantes para dar à criança essa questão de segurança, esse sentimento de segurança. Também aquela questão do pertencimento que eu comentei no vídeo passado. A criança precisa entender que ela faz parte de um grupo e esse grupo acolhe e transmite segurança para a vida dela. Porque um dos riscos também da criança que não teve limites na fase infantil, ela chegar na fase adulta também achando que não tem limites e que pode tudo. É por isso que vemos muitos jovens se acidentar tanto de carro, extrapolar todos os limites, passar dos limites, por exemplo, na hora de comemorar com os amigos e beber além do limite, fazer coisas além dos limites. Isso tudo é um erro que vem baseado na falta de limites que teve na infância. Claro que precisa existir um equilíbrio, então, entre os pais superprotetores e os pais que não dão limites. Achar esse equilíbrio é chave e é peça fundamental de uma boa criação de filhos. Tem várias dicas, várias sugestões aí na criação do filho, que eu estou dando em todos esses vídeos. Então, todos esses vídeos, desde a questão até da função materna, da função paterna, que eu comecei a fazer no primeiro vídeo dessa série, vão te ajudar a entender melhor o seu papel e estabelecendo esse equilíbrio. Reforçando essa questão aí da superproteção, tá? O primeiro ponto é não superproteger os seus filhos. Algumas vezes as pessoas dizem assim, bom, se eu não posso superproteger o meu filho, eu preciso deixar que meu filho se frustre, né? Afinal das contas, a frustração ele não gera aí uma superproteção, né? Então eu permito que ele se frustre para que ele não seja superprotegido. Aqui cabe uma ressalva, tá? Entender muito bem o que é essa questão da frustração na vida dos seus filhos e como seus filhos têm que ser frustrados. A frustração é você ensinar o seu filho que existe um tempo certo para as coisas. Existem situações onde teu filho precisa ser frustrado porque ainda não é tempo dele exercer ou fazer determinadas coisas. Então vamos lá. Não é tempo ainda do seu filho ter um celular. Teu filho pequeno, muito pequeno, ainda não tem a capacidade e habilidade de entender muito bem como funcionam algumas redes sociais e não é tempo dele ter um celular. Só que a criança quer muito um celular. A criança deseja ter um celular, não é isso? Essa é a frustração. Então você vai frustrar a criança dizendo assim, filho, ainda não é tempo. Não vou lhe dar um celular, porque ainda não é tempo de você ter um aparelho de celular. E ensinar um princípio para a criança. Não é o não pelo não, é um princípio. Filho, há um tempo determinado para todas as coisas. Aquilo que vem fora do tempo, muitas vezes, o que era para ser uma bênção, se torna uma maldição na vida da criança. Atrapalha a vida da criança. Então algo que era para ser bom, se torna em algo ruim, porque veio fora do tempo. Então há um tempo para todas as coisas. Conforme a maturidade, conforme a criança se desenvolve, ela pode ou não ter algumas coisas. A frustração, então, é muito mais ligada a essa questão de não dar tudo o que a criança quer, no momento que ela quer, porque existem algumas coisas que não são boas para ela e ela não tem a capacidade ainda de discernir isso. Frustração não tem muita ligação com você não fornecer aquilo que é básico ou aquilo que é importante para o seu filho se incluir em alguns tipos de grupo, tá? Em que sentido? Vamos lá. O seu filho faz parte de um colégio, né, onde tem ali algumas apresentações, né? Geralmente o colégio tem apresentações de final do ano, enfim. E nessas apresentações, algumas vezes,
exigem que a criança vá vestida de determinada forma. E aí a criança deseja ir, por exemplo, vestido de super-herói, né? Ou de, no caso das meninas, sei lá, bailarina, coisas desse gênero aí que as menininhas gostam, de princesas, né? E aí você diz, não, eu vou frustrar minha filha, ou vou frustrar o meu filho, dizendo que ele não vai de super-herói, ou que ele não vai de princesinha, ou eu vou vestir ele de qualquer forma e que vá assim mesmo, afinal das contas é importante ser frustrado. Gente, não é isso a frustração. Aí você vai estar expondo o seu filho ou a sua filha até mesmo uma situação de vexame, uma situação vexatória para a vida dessa criança. Pode entrar na vida dessa criança uma vergonha, pode entrar um sentimento de inferioridade, porque os outros amiguinhos estão vestidos da forma adequada que a apresentação pedia, solicitava, e ele não. Tá? Então, muito cuidado com essa história. Não, eu não vou dar tudo que o meu filho quer. Então, o meu filho quer uma fantasia de super-herói para participar da festa de fantasia na escola. Não vou dar. Ele que vai vestido de pijamas. Gente, não é a festa do pijama, é a festa da fantasia. Então, cuidado com isso, para que isso não gere também consequências negativas na vida do seu filho. Um outro ponto, tá? Às vezes, os pais cometem alguns erros. Em que sentido? Colocam o filho numa escola onde a condição social das outras crianças é muito mais elevada que a sua. Então, os pais, no intuito de acertar, né, então, não, eu quero colocar meu filho numa excelente escola. Coloca numa escola onde todos os outros filhos vão para a Disney todos os anos, onde todos os outros filhos já conheceram outros países, né, ou fazem festa de aniversário bonitas, em casas de festas. Mas o teu filho não vai para a Disney todo ano. O teu filho não tem condições de ter o tênis última moda. O teu filho não tem condições de dar as super festas que as outras crianças têm condições. E aí você pensa, não, eu vou frustrar meu filho não dando tudo o que ele quer. Você, na realidade, está criando na mente dessa criança também essa questão aí de inferioridade. Eu vejo os outros fazendo tudo o que eles podem, tudo o que eles querem, e eu não faço nada, eu não tenho nada. Gera um sentimento de inferioridade. Então é muito melhor você, quando for colocar seu filho numa escola, perceber qual é o padrão social daquela escola. Se aquelas crianças vão todos os anos para os Estados Unidos e meu filho não tem condições de ir para os Estados Unidos, é muito melhor eu colocar meu filho numa escola um pouquinho abaixo, em nível social, que pelo menos lá ele vai se enturmar e vai fazer parte de um grupo onde todos fazem praticamente as mesmas coisas. Ok? Cuidado com isso, porque às vezes na cabeça dos pais vou colocar num colégio particular, um ótimo colégio, mas na hora que a criança precisa se enturmar e se fazer um sentimento de pertencimento ao grupo, ah não, vou frustrar meu filho não dando tudo o que ele quer. Você está fazendo errado, tá bom? Cuidado com isso. Ainda dentro dessa superproteção, você não dar para a criança autonomia, não dá para a criança a questão dela escolher, de fazer escolhas. Então a criança precisa, dentro dos limites dela, ter autonomia e fazer escolhas, tá bom? Cuidado com isso também, porque senão você não permite que a criança gere nela ou crie nela a sensação de capacidade, a sensação de escolhas. Essa questão também da superproteção cria crianças com sentimento de pequenas e indefesas para o resto da vida. Então, crianças que foram super protegidas, elas criam um sentimento pequeno, de que sou pequeno, não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Ela cria uma coisa de indefesa para o resto da vida. Então, são adultos que, durante a vida aí profissional, não se acham tão capazes de tudo, se acham diminuídas, se acham pequenininhas. Por quê? Porque foram super protegidas na infância e não desenvolveram essa habilidade de crescer, de desenvolver. E permita que seu filho erre. Permita, ele precisa errar. Então, dentro de um limite da segurança, volte e meia eu falo isso, dentro dos limites, dentro dos limites. Então, dentro do limite de segurança, permita com que ele erre e quando ele errar, instrua ele o correto, de uma maneira saudável. Fala assim, filho, o que aconteceu? O que você poderia ter feito de diferente? Como você pode contornar agora esse erro? O que você vai fazer para corrigir esse erro? Isso é importante.
Porque senão na fase adulta, essa criança que não aprendeu a errar vai se sentir incapaz, insegura e muitas vezes com depressão na fase adulta. Um segundo ponto que gera muita insegurança nas crianças são confronto entre os pais. E aqui vale uma ressalva: o que é um conflito e o que é um confronto. Conflitos, eles, de certa forma, são necessários dentro de um casamento. Depois eu vou fazer vários vídeos sobre casamento, depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas o filho precisa ver, a filha, né, os filhos, que existe sim conflitos entre os pais, porém eles resolvem essas situações. O que é um conflito? São ideias, posicionamentos, pontos de vista diferentes de um assunto. Porém a pessoa está disposta a ouvir o outro, entender o outro e até mudar de opinião. Isso é um conflito necessário, porque quando não há conflito, um dos lados está se anulando. Nesse casamento, tem alguém que sempre se anula, o que é ruim. Então a criança, ela pode ver que existem conflitos entre os pais. Isso até gera segurança nela, sabia? Então quando a criança percebe que papai e mamãe têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, mas eles conversam, um olha o ponto de vista do outro e os dois chegam a um consenso, isso dá um sentimento de segurança para a criança, porque ela percebe que os seus pais conversam, dialogam e resolvem as situações. Agora, confronto, que é totalmente diferente, é quando eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, eu não abro mão dessa ideia de forma alguma e me torno até muitas vezes agressivo na defesa dessa ideia. E aí surgem realmente grandes confrontos dentro de um casamento que, obviamente, destrói a capacidade da criança se sentir segura. Então, nunca, né, permita que o seu filho veja confronto. Na realidade, bem na realidade, nunca permita que exista confronto no seu casamento. Alguma coisa de errado está acontecendo, tá? Calma, eu sei que às vezes os ânimos aí se afloram, né? Mas o ideal é conflito em vez de confronto. Nós vamos falar mais sobre isso na série sobre casamento. Um terceiro ponto que destrói muito a questão da segurança dos filhos é a mobilidade excessiva, ou seja, pais que vivem se mudando muito, né? Eu sei, depende aí da função, do cargo da pessoa, ela acaba se mudando muito mesmo. Então, por exemplo, filhos de militares, algumas vezes passam 1 ano, 2 anos no máximo em um local e tem que se mudar, Isso gera, sim, um sentimento de insegurança na criança. Então, se você é um pai, uma mãe, né, uma família que precisa se mudar constantemente, saiba que você vai precisar fazer um trabalho terapêutico na vida do seu filho, desde criança, para evitar que instaure nele um sentimento de insegurança. Porque a criança, ela perde referenciais. Então, meus amiguinhos da escola sempre mudam, a minha casa sempre muda. Então, eu não tenho um referencial, eu não tenho uma raiz fixada em um local. Isso me traz insegurança. Então, se você puder evitar uma mobilidade excessiva, evite. Se você não pode evitar uma mobilidade excessiva, saiba que você vai precisar ficar atento na vida dos seus filhos para que isso não cause muito dano no futuro da vida deles. Um quarto ponto que destrói a segurança dos seus filhos é a questão das críticas constantes. Os pais que criticam demais os filhos, demais, né? Tudo é crítica, tudo você está errado, você não está fazendo certo, olha o que você fez, que bobagem que você fez. Gente, isso é terrível. Isso cria um sentimento de insegurança, de incompetência, de não pertencimento, de fracasso muito grande na vida das pessoas. E essa questão da crítica, às vezes, também vem em forma de estímulo, né? Tem pai e tem mãe que querem estimular os filhos, falando assim, ah não, filho, você tirou 8 na prova? Você deveria ter tirado 10, sabe? Ou a criança tira 10 e chega assim, não fez mais que a obrigação. Meu Deus, isso destrói a segurança da criança. Isso cria ou pessoas extremamente perfeccionistas, o que é horrível para a pessoa, porque a pessoa que é perfeccionista ao extremo é uma escrava daquilo. É uma escrava, ela vive presa
em situações, presa em emoções. Então, se a pessoa é extremamente perfeccionista, é necessário identificar onde nasceu isso no seu coração e tratar. Então, pais, não critiquem de forma muito dura seu filho por isso, porque você vai criar ou pessoas extremamente perfeccionistas, ou, de um outro lado, de um outro extremo, pessoas relaxadas, pessoas acomodadas. Afinal das contas, nada do que eu faço está bom. Nada daquilo que eu faço nunca satisfaz ninguém. Então por que eu vou fazer? Se tudo que eu faço está errado, se tudo que eu faço vem crítica, se tudo que eu faço não está bom, então eu não vou me esforçar para fazer nada. Afinal das contas, nada está bom mesmo. E aí cria aquelas pessoas que não fazem nada e que também vivem aí protelando as coisas, até um pouquinho aí de procrastinação entra na vida das pessoas por uma insegurança. Afinal das contas, nada está bom. Um quinto fator que destrói a segurança dos filhos são pais extremamente ausentes ou inseguros. Os pais extremamente ausentes pode ser aí por uma questão de separação, né, divórcio entre os pais, pode ser por uma questão da dinâmica do trabalho de um dos pais. Então o pai precisa viajar muito, ou a mãe precisa viajar muito, e passam longos períodos fora de casa. Isso pode também criar sentimento de insegurança no seu filho. Então, novamente, se você precisa ter essa ausência durante muito tempo, períodos de ausência do seu filho, da sua filha, faça um trabalho, né, quando você está presente, de aumento da segurança dele. E saiba que também, provavelmente, seria interessante procurar a ajuda de um profissional para que seu filho e sua filha entenda essa questão toda desde criança, para que esse sentimento de insegurança seja diminuído na vida dela. Então, pais que viajam demais, que ficam muito tempo ausente, é interessante ficar de olho até para buscar a ajuda de um profissional para essa criança não deixar crescer no coração dela o sentimento de insegurança. E um último ponto, que na realidade vamos deixar para o próximo vídeo, é a questão da falta de disciplina. Então a falta de disciplina gera insegurança nas crianças. É o que vamos ver no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe aí o seu joinha, compartilhe com as pessoas, porque esse conteúdo aqui pode mudar vidas, pode mudar destinos. Então compartilhe esse vídeo com pessoas e nos vemos no próximo vídeo.